Olá, boa noite. Boa noite. Ministro do Supremo, Luiz Roberto Barroso, autoriza a quebra de sigilo bancário de Michel Temer, diz revista Veja. A investigação apura se o presidente ou aliados receberam propina para a edição do decreto dos portos. Em São Paulo é preso Pedro de Andrade Faria, ex-presidente da BRF Brasil Foods. O frigorífico é acusado de fraudar laudos sanitários, mas o governo diz que os casos investigados não trazem riscos à saúde. O Ministério Público pede a prisão de Lula após julgamento de recurso no Tribunal Regional Federal em Porto Alegre. Defesa critica. Amanhã a STJ deve julgar o pedido de habeas corpus do petista. Polícia Federal apura roubo de 5 milhões de dólares no aeroporto de Viracopos, em Campinas. Ainda não se sabe quem é o emissário nem o destinatário do dinheiro. Você acompanha essas e outras notícias após o intervalo. Até já. Um grupo armado com fuzis roubou 5 milhões de dólares em dinheiro no aeroporto de Viracopos, em Campinas, interior de São Paulo. O assalto, ontem à noite, durou apenas 6 minutos. O dinheiro estava em um avião da Lufthansa que tinha saído de Guarulhos e parou em Viracopos para receber mais carga antes de seguir para Zurique, na Suíça. Na pista de pouso, funcionários foram rendidos por homens armados que conseguiram passar despercebidos. Eles estavam em uma caminhonete com adesivos da empresa de segurança do aeroporto. Na fuga, os criminosos quebraram portões de saída para a rodovia Santos Dumont, que liga Campinas a Indaiatuba. Ninguém ficou ferido na ação. A Polícia Federal não informou quem é o emissário nem o destinatário do dinheiro. O Banco Central afirma que esse tipo de remessa com dinheiro em espécie, mesmo com alto valor, é normal. A violência na região da Universidade Federal do ABC Paulista preocupa os estudantes. Eles se organizaram para evitar as ações de criminosos. Pergunte a qualquer aluno da Universidade Federal do ABC sobre segurança no entorno e vai ouvir a mesma resposta. A situação aqui é bem complicada, né? Assim, a gente tem é frequente, assim, quase que diariamente, casos de assaltos a alunos aqui no entorno da região, para todas as direções que você possa imaginar. 2 pessoas numa moto com uma mochila de pizza. Eles tentaram abordar uma pessoa na minha frente, eu corri para trás. Eles estavam armados. Os dados oficiais da Secretaria de Segurança Pública do Estado mostram que no ano passado foram mais de 9.600 registros de roubos e furtos aqui na região, nas 2 delegacias que ficam próximas à universidade. A situação chegou num ponto em que os próprios estudantes resolveram se mobilizar e criaram na internet um mapa interativo para avisar os colegas sobre como e onde ocorreram as abordagens criminosas. No mapa aparecem os locais exatos dos assaltos, a descrição do que aconteceu e do criminoso. Eu não via muita mobilização nem por lado da universidade ou da polícia de fazer alguma coisa. E todos os dias as pessoas sendo assaltadas. E aí, como eu estava começando a aprender a programar, sou estudante de programação, de computação, eu achei que seria interessante eu juntar algum conhecimento que eu tenho para tentar ajudar as pessoas de alguma maneira. E aí surgiu a ideia de fazer essa ferramenta. Uma das iniciativas mais acessadas é a página Assaltos no Facebook. Há mais de 1.000 pessoas que relataram episódios violentos na chegada ou na saída da UFABC. A questão é que mesmo com grupos na internet, nas redes sociais, nos celulares, que ajudam a indicar as ruas e os horários mais perigosos, não tem muita opção. O Arthur, por exemplo, estudante de economia do último ano, estuda e mora ao lado da universidade. Já foi vítima de 4 assaltos. Uma das vezes, inclusive, foi agredido. Ainda passou por outra tentativa de roubo e testemunhou situações com outros alunos. O que mais mudou, acho que foi o meu estilo de vida mesmo. Eu evito sair de noite, até mesmo para poder me divertir. Eu evito sair. Eu mudei de casa, morava um bairro à frente e decidi morar mais para perto da faculdade. E como tem muita gente de fora, quanto mais perto da faculdade você mora, você paga um preço um pouco mais caro. Então, eu gasto mais para poder, teoricamente, ter um pouco mais de segurança e acaba não adiantando. Em nota, a universidade diz que a situação no entorno dos campi só poderá ser resolvida por uma ação conjunta com as autoridades municipais e estaduais, e que já solicitou o monitoramento diário no campus Santo André e o aumento da presença de rondas. O Ministério Público Federal se manifestou hoje contra o último recurso protocolado pela defesa do ex-presidente Lula no Tribunal Regional Federal de Porto Alegre.
No pedido, os procuradores defenderam a prisão do petista logo que os embargos de declaração forem julgados na corte. No parecer anexado ao processo hoje, o Ministério Público Federal diz que há provas suficientes de que a unidade triplex no condomínio Solares, em Guarujá, estava destinada ao ex-presidente Lula como vantagem irregular ao petista paga pela construtora OAS do empresário Léo Pinheiro. Os procuradores federais dizem que o Tribunal Regional Federal de Porto Alegre deve seguir a jurisprudência da própria corte e determinar a prisão do petista assim que os recursos na segunda instância sejam totalmente encerrados. Nesse processo, Lula foi condenado a 12 anos e 1 mês de prisão pelo crime de lavagem de dinheiro. O advogado do petista, Cristiano Zanin, disse que a manifestação do Ministério Público é inoportuna e não conseguiu rebater as inúmeras omissões e contradições demonstradas no recurso de Lula ao tribunal, que devem ser corrigidas com a consequente absolvição do ex-presidente ou a declaração da nulidade de todo o processo. E neste mesmo processo referente ao triplex em Guarujá, a 5ª turma do Superior Tribunal de Justiça julga amanhã o pedido de habeas corpus preventivo feito pela defesa do ex-presidente Lula. Os advogados tentam afastar a possibilidade de prisão antes do julgamento de todos os recursos cabíveis. A sessão será transmitida pela internet no site do STJ a partir da 13h. E a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, voltou a se manifestar a favor da prisão após condenação em segunda instância. Dodge afirmou que só autorizar a prisão do réu condenado depois do recurso à última instância é uma medida inconstitucional, injusta e errada. O ex-presidente da Petrobras, Sérgio Gabrielli, e o ex-ministro José Dirceu prestaram depoimento como testemunhas de defesa do ex-secretário-geral do PT, Silvio Pereira, em ação da Lava Jato. O depoimento do ex-presidente da Petrobras ao juiz Sérgio Moro foi realizado por videoconferência. Segundo as investigações do Ministério Público Federal, Silvio teria recebido propina da empresa GDK para ajudá-la em um contrato com a Petrobras nas obras da unidade de tratamento de gás de Cacimbas, no Espírito Santo. A licitação lançada em 2005 teria um valor de cerca de 400 milhões de reais. Em troca da ajuda, o dirigente petista teria ganhado um veículo da marca Land Rover, avaliado na época em cerca de 119 mil reais. Gabrielli negou qualquer relação com Silvio Pereira, neste caso. Nunca tive nenhum tratativa com ele sobre o Petrobras. O ex-ministro José Dirceu também foi ouvido hoje e disse que o ex-diretor de serviços da Petrobras, Renato Duque, foi escolhido para a estatal para evitar nomes da gestão de Fernando Henrique Cardoso, do PSDB. Assim como Pereira, Duque é réu em processo na Operação Lava Jato, acusado de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Segundo Dirceu, a decisão foi tomada durante uma reunião. Onde estavam presentes Luiz Buxiquem, Dilma Rousseff, Elúcio Soares, e que eu fui chamado. Havia uma discussão sobre a direção da Petrobras e o nome de Renato Duque aparecia. Do ponto de vista político, não havia por que e como manter dois nomes da administração anterior se nós estávamos, quando depois fizemos, mudando completamente a orientação da empresa. Dirceu, que é réu em 3 ações penais na Lava Jato, já foi condenado 2 vezes, apenas que somam mais de 42 anos. Renato Duque está preso há 3 anos. Juiz Sérgio Moro condena o empresário Mariano Ferraz na Lava Jato. Condenado a cumprir a pena em regime fechado, Mariano Ferraz deve continuar em liberdade, enquanto recorre da sentença de 10 anos e 4 meses de cadeia. Quando foi preso no aeroporto de Guarulhos, em outubro de 2016, o executivo iria embarcar para Londres, onde morava com a mulher, a atriz Luísa Valdetaro. Mariano Ferraz chegou a ficar preso durante 1 semana. Foi solto depois de pagar fiança de 3 milhões de reais, montante que agora será confiscado e devolvido à Petrobras como indenização pelo crime praticado. De valor equivalente a 3 milhões de reais, foi a propina que Ferraz admitiu ter repassado ao ex-diretor da Petrobras, Paulo Roberto Costa, em contas no exterior.
A intenção era garantir a renovação do contrato que a empresa Decal do Brasil, que ele representava, mantinha com a estatal. Mariano Ferraz alegou à justiça que foi extorquido e pediu redução da pena em troca de ter confessado o crime. O juiz Sérgio Moro negou o benefício, disse que considerou como atenuante, mas não reconheceu a colaboração premiada. Mesmo porque Paulo Roberto Costa já tinha delatado todo o esquema. Por ordem de Moro, Ferraz não pode exercer cargo público, nem de diretor, membro de conselho ou de gerente em empresas. Também não pode mudar de endereço sem autorização da Justiça, que mantém a posse do passaporte dele. A operação que faz parte da carne fraca foi deflagrada pela Polícia Federal. Entre os presos estão o ex-presidente, ex-diretores e funcionários da maior exportadora de carne de frango do mundo, a BRF, dona das marcas Sadia e Perdigão. O ex-presidente do grupo BRF, Pedro de Andrade Faria, foi preso na capital paulista. Outras 9 pessoas ligadas à empresa foram detidas em outros estados na operação batizada de Trapaça, um desdobramento da carne fraca. Essas provas deixam bastante claras, evidentes, que se operava um sistema de fraudes bastante complexo dentro da própria empresa, no sentido de fraudar os laudos laboratoriais e, com isso, burlar a fiscalização, burlar a atuação do Ministério da Agricultura. A BRF é dona de marcas como Sadia e Perdigão. É a maior exportadora de carne de frango do mundo, com negócios em cerca de 150 países. No ano passado, a companhia teve um prejuízo líquido de mais de R$1 bilhão por causa do escândalo da primeira fase da Operação Carne Fraca, deflagrada em março. Vários fiscais e agentes públicos foram presos por participação no esquema. Alguns países chegaram a suspender a compra de carne brasileira das empresas envolvidas, entre elas a própria BRF e a JBS Friboi. E a operação da Polícia Federal, realizada hoje, acontece na semana em que a BRF Foods, sob pressão, deve trocar o Conselho de Administração, hoje presidido pelo empresário Abílio Diniz. A BRF é controlada por um grupo de acionistas formado por fundos de pensão, entre eles o Petros da Petrobras e o Prev do Banco do Brasil. Eles pedem a troca de todo o conselho. Abílio Diniz, que não é investigado na operação de hoje, convocou uma reunião para discutir o assunto. O foco desta etapa da investigação são amostras de contaminação pela bactéria Salmonella. Segundo a Polícia Federal, a BRF fraudava laudos de exportação para países onde o controle desta bactéria é mais rigoroso. O Ministério da Agricultura, no entanto, esclarece que a salmonela já está presente na flora intestinal dos animais, mas que ela é destruída após o cozimento ou a fritura, por exemplo. Por este motivo é que a pasta descarta qualquer risco à saúde pública e que as pessoas não precisam se preocupar com uma eventual contaminação durante o consumo. As exportações de aves da BRF a países como China, África do Sul e várias nações da União Europeia estão suspensas. O governo não descarta que novas medidas sejam tomadas com o desenrolar das investigações. Segundo a Polícia Federal, Pedro de Andrade Faria sabia da falsidade ideológica e possíveis problemas sanitários na gigante de alimentos. Ele teria ordenado medidas para proteger a empresa da investigação. Em nota, o grupo BRF Brasil Foods se defendeu das acusações. Disse que os produtos respeitam as normas de qualidade e que vai colaborar com as investigações. Segundo a revista Veja, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, determinou a quebra do sigilo bancário do presidente Michel Temer no inquérito que investiga irregularidades na medida provisória que beneficiou o setor portuário. A assessoria do Supremo não confirmou a informação. De acordo com a revista, o período da suspensão é de janeiro de 2013 a junho de 2017. É a primeira vez que um presidente no exercício do mandato tem o sigilo bancário quebrado por ordem judicial. Barroso também autorizou o levantamento do sigilo bancário do coronel João Batista Lima Filho, dos ex-assessores de Temer, José Yunes e Rodrigo da Rocha Loures, e dos executivos da Rodrimar, Antônio Celso Greco e Ricardo Mesquita.
A Veja diz que o Banco Central já distribuiu o ofício em que comunica às instituições e pede providências. O presidente nega que tenha cometido qualquer irregularidade. Em relação a outro inquérito que investiga suposto pagamento da Odebrecht como contrapartida a interesses atendidos pela Secretaria de Aviação Civil, Temer avalia se vai pedir ao Supremo a suspensão do nome dele na investigação. Ele foi incluído no inquérito na semana passada, depois de um pedido da Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, ao ministro Edson Fachin. De acordo com o blog da jornalista Andréa Sadi, do portal G1, Temer cogitou enviar uma carta a Raquel Dodge para questionar a inclusão do nome dele. Em nota, o Palácio do Planalto informou que vai pedir detalhes dos extratos bancários solicitados pelo ministro Barroso e vai dar à imprensa total acesso a esses documentos. O Planalto ainda afirmou que o presidente não tem nenhuma preocupação com as informações contidas nas contas bancárias pessoais dele. E agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Ele fala sobre o lançamento da candidatura de Rodrigo Maia, do DEM. Nas últimas sucessões presidenciais, sempre que tratavam da formação de alianças partidárias, os tucanos estufavam o peito como uma segunda barriga para anunciar antes de qualquer negociação que dispunham de um parceiro cativo, o DEM. Pois bem, na quinta-feira, o DEM lançará o seu próprio candidato ao Palácio do Planalto, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Espremido à direita por Jair Bolsonaro e à esquerda pelo poste a ser patrocinado pelo inelegível Lula, o tucano Geraldo Alckmin tem dificuldades para montar uma coligação partidária que lhe forneça um palanque eletrônico confortável. Rodrigo Maia agora retira do cesto de alianças de Alckmin 3 partidos, o próprio DEM e as 2 legendas que se associaram a ele, o PP, Partido Progressista, e o Solidariedade. Pelas pesquisas, a chance de Maia presidir o país é muito pequena, mas ele entra na disputa como um candidato favorito a bagunçar um pouco mais o projeto eleitoral de Geraldo Alckmin. Boa noite. Autoridades da área da saúde discutiram hoje, em um simpósio aqui na capital paulista, o avanço da febre amarela no estado de São Paulo. E um dos desafios é convencer a população a tomar a vacina. O simpósio organizado pela Secretaria Estadual de Saúde reuniu especialistas de várias áreas e mais de 800 representantes de cidades paulistas para discutir a situação da febre amarela em São Paulo. O ministro da Saúde, Ricardo Barros, do PP, que era esperado, não compareceu. A doença avança no estado. O mais recente balanço, divulgado na última sexta-feira, mostra que desde 2017 foram registrados 286 casos autóctones, com 102 mortes. 2 em cada 3 casos são de moradores de Mairiporã, na Grande São Paulo, e de Atibaia, no interior. Na capital paulista, foram 8 casos adquiridos no próprio município e 4 mortes. A maior parte dos afetados aqui na cidade é homem, mora na Zona Norte, tem entre 23 e 55 anos. Público mais resistente à vacinação. Os efeitos colaterais da vacina divulgados, o que eram menos divulgados antes, fez que as pessoas tivessem certa resistência. Mas nós não temos alternativas. É muito maior o risco da pessoa ficar doente e morrer pela doença do que pela vacina. A campanha de imunização foi prorrogada até o dia 16 de março em todo o estado e na capital paulista, nos distritos escolhidos como prioritários. Na cidade, a meta era ter vacinado 3.900.000 pessoas, mas até agora pouco mais da metade disso foi até os postos. O maior desafio, segundo os especialistas reunidos aqui hoje, é convencer a população sobre a importância da vacina. Se ela está numa área de risco e não quer tomar vacina, é grupo de risco, é tal história. Você toma as providências sanitárias que são adequadas, inclusive de informação. Você põe faixa outdoor em todos os lugares. A pessoa entra no parque, sabendo que o vírus circula e vai continuar circulando. Nós estamos numa situação endêmica no estado de São Paulo.
e não se vacina, ela obviamente corre risco. Na cidade de São Paulo, a campanha acontece em fases. A expectativa é que toda a população seja imunizada até o meio do ano. O secretário municipal, Wilson Polara, chegou a divulgar um cronograma com expansão da vacinação para a região central, mas a informação foi corrigida pela assessoria de imprensa da pasta. Por enquanto, a campanha segue restrita a alguns postos da Zona Norte, Extremo Sul e parte da Zona Leste. O comandante-geral do Exército, general Eduardo Vilas Boas, afirmou que em breve as ações da Intervenção Federal do Rio de Janeiro serão percebidas pelos cariocas. Ele disse que compreende a ansiedade de todos que vivem a insegurança pública no estado e que os militares não vão fazer promessas que não podem cumprir. Vilas Boas participou de uma reunião com o general Braga Neto, interventor federal, e o general Richard Nunes, secretário de Segurança do Rio. E agora vamos ao comentário de política com Bob Fernandes. Boulos, do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, é pré-candidato à presidência pelo PSOL. Ciro Gomes e Haddad têm conversado sobre vice e versa. O general Mourão passou a reserva na quarta. Pregador de golpe militar disse na despedida que o torturador Ustra foi um herói. Disse depois que o general interventor Braga Neto é um cachorro acuado e que a intervenção no Rio é só meia sola. Mourão quer sola inteira e os acuados no ataque. Mourão diz que vai apoiar Bolsonaro, segundo colocado nas pesquisas eleitorais. A revista Piauí Online, o general Mourão anunciou, vai articular candidaturas de militares para o Congresso, Assembleias Estaduais, Legislativas e Poder Executivo. Bolsonaro já defendeu pau de arara em CPI, tortura, golpe, fechar o Congresso, guerra civil, matar uns 30 mil que a ditadura não matou, a começar pelo FHC. Na eleição legislativa de 1928, na Alemanha, o partido nazista teve só 2,5% dos votos. Em 1933, Hitler já era o chanceler. O demais, a história conta. O Brasil assiste o que se assiste no Rio apenas assistindo. Se faz de conta que tudo se resolverá por si mesmo, que basta trazer os generais de volta. Temer já admitiu intervenções militares em outros estados e seu governo cancelou visita ao Brasil de Juan Pablo Bohoslavsky, especialista independente da ONU para direitos humanos, finanças e dívida externa. Juan Pablo viria avaliar impactos dos cortes de verbas na saúde, educação, trabalho, etc. Se vende o faz de conta de que tudo isso é natural, produto do nada ou do caos, que é assim mesmo e a única saída possível. Tudo às claras, tudo escancarado, inclusive o que avança. E o faz de conta de que nada disso é e significa tudo que isso é. Boa noite. O Ministério Público de São Paulo investiga a deputada estadual Clélia Gomes, do PHS, acusada de recolher parte dos salários dos empregados do gabinete dela em benefício próprio. A parlamentar foi denunciada por uma funcionária cujo salário era usado para bancar despesas da mãe da deputada. O Ministério Público apura que o esquema funcionava entre a maioria dos empregados do gabinete de Clélia Gomes e parte dos recursos eram direcionados, inclusive, para o ex-vereador Laércio Benco, que é o presidente estadual do PHS de São Paulo. De acordo com a denúncia, a deputada Clélia Gomes mantém funcionários fantasmas no gabinete que trabalham não para ela, mas para o presidente da legenda. Uma grande massa de ar quente e úmido predomina no estado de São Paulo. Choveu e a temperatura chegou aos 32 graus aqui na capital. Vamos ver os detalhes na previsão. Uma frente fria passa pelo litoral do Sudeste, mas não deve mudar muito o tempo no estado de São Paulo. Na região metropolitana faz sol e muito calor e pode chover forte à tarde e à noite por causa do aumento da umidade. Vamos ver como ficam as temperaturas aqui na capital? Amanhã o termômetro varia de 20 a 30 graus. Na quarta-feira a mínima será de 19 e máxima de 28 graus. Na quinta, o dia deve ser mais aberto e ensolarado. A temperatura não muda muito. Mínima de 18 e máxima também de 28 graus. E após a deflagração da Operação Trapaça, desdobramento da carne fraca, as ações da BRF Foods despencaram na Bolsa de Valores de São Paulo. Os papéis do grupo alimentício desvalorizaram quase 20%, fechando o dia
abaixo de R$ 25. E agora o comentário de economia com Denise Campos de Toledo. Mais que a BRF, a Operação Carne Fraca pode prejudicar as exportações do Brasil para a China, Rússia e Europa. Irregularidades têm sido cometidas no processamento de carnes e acobertadas com pagamento de propinas. Mais que o impacto nas exportações, preocupa também a qualidade do produto exportado e do que é consumido aqui no Brasil. É uma questão de saúde, não só econômica. Agora, em relação às exportações brasileiras, o que vem causando maior apreensão são as taxas que podem ser cobradas pelos Estados Unidos, de 25% na importação de aço e 10% na de alumínio. Cerca de 1/3 das vendas externas desses produtos vai para o mercado americano, o que representa mais de 2,5 bilhões de dólares ano. O Brasil ainda aposta na negociação, tentando demonstrar que essa taxação pode prejudicar até as empresas americanas, que teriam um provável aumento de custos. Mas o clima pesou no âmbito global. Serão vários países atingidos e já se fala em retaliação. Queixas podem não dar resultado, já que Trump não dá muita importância a organismos internacionais como a Organização Mundial do Comércio. É a postura que vem assumindo desde quando era candidato. Só que agora pode ir da teoria para a prática, com essa taxação que certamente levaria a conflitos comerciais mais sérios. Para ele, como declarou no final de semana, seriam boas brigas, mas não é simples assim. O Brasil e outras 37 economias reunidas em Genebra já protestaram de maneira informal junto ao OMC, que em um alerta não tradicional sinalizou que o mundo pode entrar em recessão se a opção for a imposição de tarifas e as consequentes retaliações. A Europa avisou que pode impor restrições a produtos dos Estados Unidos, cujas vendas são estimadas em 3,5 bilhões de euros. É como em um tiroteio, não dá para saber quem vai sair mais ferido. Para o Brasil, além das exportações, haveria reflexos para a atividade do setor siderúrgico, que no ano passado começou a reagir ao tombo histórico que teve em 2016, mas ainda trabalhando com uma ociosidade da ordem de 35%. Boa noite. Nós ficamos por aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Uma ótima noite para você. Até amanhã, Tchau, Gabriel. Juliana. Até amanhã. Muito obrigado pela companhia. Tenha uma excelente noite, uma ótima semana e fique agora com o Rony Von no Todo Seu. Até amanhã. Nesta terça, 9h30 da manhã, aprenda a fazer biscoitos decorados para a Páscoa no Revista da Cidade. Assista agora, Todo Seu.